O relato de Elcio de Queiroz quebra aquilo que os investigadores chamaram de cadeia de silêncio que se formou ao redor do caso. São revelações que ajudaram a Polícia Federal e o Ministério Público a encaixar peças que seguiam soltas nesse grande quebra-cabeças. Dinâmica, rota de fuga, destino do carro e da arma usada na execução. E o começo de tudo, meses antes, ainda em 2017, na noite de Ano Novo, como conta na delação Elcio de Queiroz. Passei o Ano Novo na casa de Rony, na Barra. Rony bebeu bastante e começou a desabafar comigo, revoltado, contando que semanas antes ele foi com o Edmilson e o Maxwell para pegar a mulher que estavam monitorando há alguns meses. Entretanto, na hora, Maxwell falou que o carro deu problema e o carro falhou. Maxwell é o bombeiro Maxwell Simões Correia, preso na operação de hoje. E Edmilson é Edmilson da Silva de Oliveira, conhecido como Macalé. Elcio conta ter ouvido que naquele dia Marielle estava em um táxi, próximo ao bairro do Estácio. Elcio continua. Rony me relatou que ele, Edmilson e Maxwell estavam posicionados da seguinte forma. Maxwell como motorista, Rony com a MP5 no banco do carona e o Edmilson com uma AK-47 atrás, para segurar o trânsito se houvesse necessidade. 3 meses depois, era o próprio Lessa que se apresentava para uma nova tentativa. No depoimento, ele contou que estava trabalhando no dia que foi acionado por Rony Lessa, no começo da tarde. Cheguei ao condomínio, me identifiquei na portaria e entrei. Quando cheguei à porta da casa dele, ele, Rony Lessa, já estava em pé com uma bolsa na mão. Era uma bolsa de viagem. Em seguida, ele falou que era para eu estacionar o carro. Estacionei dentro da garagem dele e saímos no carro dele. Os dois viraram à direita na rua Deputado José da Rocha Riba. Depois, Avenida Canal de Marapendi. Nos fundos do condomínio, Rony estacionou o carro dele, um Evoque, e os dois embarcaram em outro veículo que estava estacionado, um Cobalt Prata. Rony pediu para que Elcio deixasse o telefone na Evoque em modo avião. Minutos depois, os dois saíram em direção ao centro. Pegaram a Quebra-Mar, Estrada do Itaiangá, Alto da Boa Vista, Praça Sans Penha, a Doc Lobo, até a Rua dos Inválidos, 122, endereço da Casa das Pretas, onde estacionaram e montaram tocaia. Elcio diz na delação. Ele baixou totalmente o banco do carona e eu ajudei Rony a conduzir a perna para passar para o banco de trás. Nesse momento, eu, ao olhar pelo retrovisor, vi que ele começou a se equipar, colocou um casaco preto, tirou a submetralhadora da bolsa, atarrachou o silenciador, pegou a touca e um binóculos e ficou observando. No momento em que viu Marielle saindo da Casa das Pretas, Rony teria dito, é essa, e continuou, tô pensando em pegar aqui mesmo. Naquele momento, Elcio disse, isso aqui não, pelo amor de Deus, olha quanta gente tem na rua. Rony e Elcio seguiram pelas ruas do centro no encalço de Marielle. Elcio conta que viu um terceiro carro se aproximar e pensou que fosse da polícia. No depoimento ele diz, naquele instante eu ia parar e o Rony disse, não, segue. Elcio completa. Em seguida vi que o Rony já estava com o vidro abaixado. Naquele momento eu só escutei a rajada e senti que caíram cápsulas em mim. Ao terminar a rajada, ele disse, pode ir embora. Eu perguntei, e a senhora que estava ao lado dela? Ele respondeu, fica tranquilo. Então eu pensei que não tivesse acontecido nada com a assessora e com o motorista. Depois de assassinar Marielle e Anderson, Rony e Elcio ficaram preocupados em encontrar uma boa rota de fuga. Tinha jogo do Flamengo no Maracanã naquela noite e eles tinham medo de dar de cara com a polícia. Por isso escolheram uma rota alternativa para chegar até aqui, o bairro do Meier. Os assassinos deixaram a rua Joaquim Palhares, no Estácio, e seguiram pelo Rio Comprido e pelo bairro da Leopoldina. Pegaram o viaduto do gasômetro, desceram na Avenida Brasil, depois linha amarela, e desceram na última saída antes do pedágio, onde retornaram no sentido Meier. Na rua Dias da Cruz, seguiram até a altura do Clube Mackenzie, onde viraram na rua Intendente Cunha Menezes, onde fica a casa da mãe de Rony Lessa. Diz Elcio, descemos do carro, ele tocou o interfone. O irmão dele mais velho desceu. Rony pediu para que o irmão solicitasse um táxi para que ele fosse para casa. E pediu para que eu pegasse as coisas no carro. Em seguida, pediu para que o irmão dele guardasse a bolsa dele e disse que depois passaria para pegar. Os dois embarcaram num Toyota Etios Sedan da cooperativa Táxi Meier e voltaram para a Barra da Tijuca, para o mesmo ponto onde Lessa tinha estacionado o carro dele. No depoimento, Elcio dá uma pista aos policiais e diz que o taxista pode se lembrar da viagem porque deve ter estranhado o lugar onde os dois pediram para descer. Elcio narra, pegamos o carro do Rony naquele local e tirei o meu telefone do modo avião.
Saímos quase em frente ao condomínio dele e fomos em direção ao bar na Olegário Maciel, chamado Resenha. Fomos beirando a orla da barra, onde as antenas foram mostrando, da casa dele até o Resenha. Quando chegaram ao Resenha, Elcio e Rony encontraram Maxwell. O ex-bombeiro disse que o assassinato de Marielle estava aparecendo de 5 em 5 minutos na televisão e que ele já sabia que os dois tinham cometido o crime. Elcio prossegue. Teve uma hora que o Maxwell falou para mim, como se estivesse se justificando, falando que estava trabalhando nisso há um tempo, que o carro havia falhado e que não havia sido por querer. Por volta das 3 da manhã, fomos embora do Resenha em direção à casa do Rony. No dia seguinte, Rony, Elcio e Maxwell voltaram ao Meyer para pegar o carro que estava estacionado nessa rua. Eles levaram o veículo para a casa da mãe de Elcio, em outro bairro. Lá eles trocaram a placa e limparam o veículo que estava cheio de cápsulas de bala. Em seguida, eles embarcaram no carro de Rony. O grupo seguiu então em direção à Rocha Miranda, beirando a linha do trem. Elcio conta que o grupo parava de ponto em ponto para que Rony Lessa fosse jogando fora pedaços da placa e das cápsulas por cima do muro da estação. Já o carro foi levado dias depois para um desmanche. Elcio disse. Depois disso, fiquei sabendo através do Maxwell que esse carro de fato sumiu e que foi para o Morro da Pedreira, onde havia um desmanche. Quando eu perguntei para o Orelha se havia dado sumiço no carro, ele me cortava e desconversava. Foi desse modo que nos desfizemos do veículo e das cápsulas. Elcio Queiroz conta que a arma usada no assassinato de Marielle Franco era uma